Olá, boa noite para você que acompanha a TV Plan. Boa noite, Paulo Marcelo. Boa noite, Amanda Negrini. Boa noite para você também. Hoje é um dia muito importante para todos nós. Vamos relembrar imagens, acontecimentos, momentos e fatos marcantes. As notícias que ainda estão vivas na memória da população e que fizeram parte e foram significativas na vida de cada Poços Caldense vão ficar registradas na história deste ano. Você acompanha agora na Retrospectiva 2018. Há 19 anos consecutivos, no mês de janeiro, Poços de Caldas passa a ser a capital da música erudita, por meio do Festival Música nas Montanhas, que ao longo dos anos já recebeu cerca de 350 mil pessoas nessas 19 edições. Só neste ano, Amanda Negrini, foram 10 dias de oficinas intensas voltadas a instrumentos orquestrais, regência e canto. Centenas de estudantes da América Latina passaram também aqui pela cidade. Cerca de 800 músicos vindos de todas as partes do Brasil e do exterior passaram por Poços de Caldas e participaram de uma agenda de 26 concertos, todos gratuitos, que movimentaram intensamente a mais linda cidade do sul de Minas Gerais. Criado em 2000, o Festival Música nas Montanhas busca o incentivo aos movimentos culturais da região, melhorando a formação musical profissional e descobrindo novos talentos. Os concertos sinfônicos e camerísticos se diversificam em 40 apresentações. Para 2019, ano em que o festival completará 20 anos, já está sendo preparada uma grande festa. Jubileu, edição comemorativa, 20ª edição do Festival Música nas Montanhas. É um orgulho para Poços de Caldas sediar este, que é um dos mais importantes festivais do país. Já temos mais de 700 inscritos, uma vastíssima programação artística que vai deixar a comunidade de Poços de Caldas e os turistas que nos visitam, já atraídos pelo festival, estupefatos com tanta música de qualidade. O Festival Música nas Montanhas é aprovado pelo Ministério da Cultura através da Lei Rouanet e pelo Governo de Minas Gerais através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A 20ª edição será realizada de 9 a 19 de janeiro de 2019 e já conta com uma programação especial com oficinas de aperfeiçoamento em música erudita, instrumental e vocal. O festival vai oferecer ainda oficinas de referência orquestral e masterclasses especiais. E as inscrições já estão abertas. E a maior festa popular brasileira atraiu multidões para as diversas atrações que foram preparadas pelas Secretarias de Turismo e Cultura. Foram 5 dias de muita folia e descontração e não houve grandes ocorrências registradas pela Polícia Militar, viu, Paulo? O Carnaval de Poços de Caldas foi bem avaliado pela Prefeitura e Foliões. As atrações tiveram participação expressiva dos poços caldense e também dos turistas. A cidade esteve cheia, com boa taxa de ocupação nos hotéis e em nenhum dos dias a chuva ocasional não atrapalhou a folia. A cidade esteve cheia, com a taxa de ocupação dos hotéis de 89%, de acordo com o registro do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares. E até mesmo a chuva, que caiu durante os dias, não atrapalhou a folia do Carnaval da Família. Os foliões aproveitaram para cair na dança, embalados pela charanga dos artistas e os shows de vários estilos na Praça dos Macacos: samba, axé, pagode, frevo, pop, marchinhas e rock. Outra atração elétrica que agradou os foliões foi o Carnaval Alternativo nas Termas, que trouxe artistas de blues. Além disso, o Rasgamundo realizou atividades culturais na Praça Pedro Sanches. O Carna Bebê divertiu as crianças e a Banda do Lira colocou para dançar o público da velha guarda no Parque José Afonso Junqueira. Pelo segundo ano consecutivo, a passarela do samba ficou vazia.
As escolas não receberam repasse por parte da prefeitura. Em contrapartida, 10 blocos temáticos se apresentaram pelas ruas do centro e participaram do concurso que premiou o melhor deles, que foi o bloco Em Cima da Hora. De acordo com o prefeito Sérgio Azevedo, os recursos economizados com o Carnaval 2018 foram aplicados novamente na área da saúde. Desde o ano passado, de extrema importância, essa decisão do prefeito de incrementar o orçamento da saúde com o dinheiro vindo do Carnaval. Isso nos proporcionou aumentar o número de serviços oferecidos, seja nos mutirões e sejam nas cirurgias junto aos hospitais. Então, foi de grande utilidade. A exemplo dos anos de 2017 e 2018, a verba de R$500 mil do Carnaval por ano foi transferida aí para a saúde, que rapidamente definiu as ações para a utilização dos recursos. Com a verba de R$1 milhão, nos 2 anos foram realizados procedimentos de oftalmologia feitos pelo Cismarpa, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião do Alto do Rio Pardo, e as cirurgias nos hospitais Santa Casa e também Santa Lúcia. E o ano de 2018 já começou no vermelho aqui em Poços de Caldas. No primeiro mês do ano, a Prefeitura declarou que as finanças estavam prejudicadas devido ao atraso nos repasses dos recursos estaduais. E por ser um ano eleitoral, o governador do estado, Fernando Pimentel, pleiteava a reeleição. Os prefeitos das cidades mineiras até ousaram acreditar que os repasses fossem entregues aos municípios. Só que isso, na verdade, não aconteceu. Das 855 cidades mineiras, pelo menos 100 prefeitos se reuniram em Belo Horizonte e em municípios polos, com o objetivo de serem ouvidos. Diversas prefeituras do nosso estado acabaram declarando estado de emergência. Logo no primeiro mês deste ano, o secretário da Fazenda alertava que a falta de repasses, na época da cota de impostos que cabiam aos municípios pelo governo do estado de Minas, já prejudicava a saúde financeira de muitas prefeituras. A dívida do estado com os municípios em janeiro, com recursos referentes ao transporte escolar, IPVA, ICMS e área da saúde, somavam aproximadamente R$3 bilhões. E a situação se agravou ainda mais ao longo de todos esses meses. Na verdade, a crise financeira se abateu sobre os municípios no começo de 2016. E em novembro deste ano, o prefeito Sérgio Azevedo convocou toda a imprensa para destacar os problemas enfrentados com a falta de repasse do estado. E no início deste mês, a situação se agravou. Atrasos no repasse de verba às instituições, atrasos no pagamento dos fornecedores, manobras para pagar os salários e 13º dos servidores públicos, horas extras cortadas. Saiu uma determinação judicial por meio de uma liminar que o município conseguiu junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais em Belo Horizonte, determinando ao governo de Minas que regularize os repasses de ICMS, IPVA, Fundeb e transporte escolar. Com isso, o município deve receber em janeiro de 2019 todos os repasses que estão atrasados. Foi um ano de muita luta, do município. Nós conseguimos aí honrar até o mês de novembro. O salário hoje, providencialmente, já está na conta com o Vale Alimentação, É um ano de muitas dificuldades. Para os municípios mineiros, de um modo geral, tivemos alguns contratempos de repasse, mas a luta é grande. Eu entendo que foi um ano de muita luta, de muito aprendizado, com essas dificuldades. Mas a gente está aí, a gente não desanima, a luta é grande, mas a gente espera que o ano que vem coisas melhores virão para os municípios, E dessa forma a gente vai mantendo a nossa luta e nosso espírito de positivismo. No início deste mês, a Prefeitura de Poços de Caldas, em busca de soluções, inclusive na Justiça, conquistou uma liminar que, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais em Belo Horizonte, determinou ao governo do estado que regularizasse os repasses de ICMS, o IPVA, até janeiro de 2019. Também são aguardados o repasse do Fundeb, que é do transporte escolar. A decisão não implica no pagamento dos valores atrasados, mas garante os repasses mensais daqui para frente. Em contrapartida, o governo do estado informou que tenta um acordo judicial para o pagamento dos repasses atrasados.
É, Paulo Marcelo. E como medida emergencial, a Prefeitura vai reajustar o preço da refeição no restaurante popular, que tem novo valor a partir do dia 2 de janeiro. É isso mesmo, o preço atual, que é de R$ 2,00 por refeição, vai passar para R$ 5,50. Foi em outubro, devido aos atrasos de repasses de verba do Estado, que o prefeito Sérgio Azevedo decretou crise financeira e anunciou em coletiva de imprensa essas medidas emergenciais. Uma dessas medidas foi o aumento de 175%, que vai afetar diretamente o bolso dos frequentadores do restaurante popular, mas apenas para as pessoas consideradas fora do público-alvo. É importante destacar que aqueles que comprovarem ser de baixa renda ainda continuarão pagando o valor de R$ 2,00. São eles: beneficiários do programa Bolsa Família, aposentados que recebam até um salário mínimo e desempregados. Mas todo esse público precisará fazer um cadastro junto ao CRAS mais próximo de suas residências. No CRAS será feita a carteirinha para uso do restaurante popular. Ela deve se dirigir ao CRAS, né? Todos os CRAS do território que ela reside. Lá ela vai fazer uma atualização do cadastro único. Se ela não tiver o cadastro único, vai ser feito o cadastro único. Ela deve ir munida de foto e os documentos pessoais e a comprovante de endereço. Aí, a partir dali, será confeccionada a sua carteirinha, identificando, né, para que ela possa adquirir o ticket com esse desconto, pagando por R$ 2,00. Só reforçando que os interessados devem comparecer ao CRAS, levar aí os documentos que comprovem a necessidade de pagar R$ 2,00 pela refeição e uma foto. E o mais importante, a carteirinha fica pronta na hora. Então, se não fez a sua, corre para o CRAS, pois quem não fizer o documento passa a pagar o valor de R$ 5,50 já a partir do dia 2 de janeiro de 2019. Muitos eventos políticos aconteceram durante o ano de 2018. Manifestações por diversas cidades e capitais brasileiras. Milhares de pessoas foram às ruas em busca de mudança na maneira de governar o país. 147.302.057 eleitores brasileiros puderam votar nos representantes políticos da escolha de cada um. Mas a corrida eleitoral foi marcada pelas incertezas, grandes manifestações e até mesmo greve dos caminhoneiros, que trouxe prejuízos à economia brasileira. O discurso de ódio, as promessas de colocar o país marcado pelos escândalos de corrupção nos trilhos novamente. No dia 7 de abril, Luiz Inácio Lula da Silva, na época pré-candidato, foi o primeiro ex-presidente da República condenado e preso pela Justiça por crime comum. E foi aqui em Minas Gerais, em Juiz de Fora, que no dia 6 de setembro, o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado pelo mineiro de Montes Claros, Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos. Em outubro de 2018, aconteceram as tão esperadas eleições, o primeiro e segundo turno. Renovação. O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, pelo Partido Novo, vencedor no primeiro turno, voltou a derrotar Antônio Anastasia, do PSDB, no segundo turno e vai governar o estado a partir de 1º de janeiro de 2019, no lugar de Fernando Pimentel, Partido dos Trabalhadores. Zema foi eleito com 71,8% dos votos válidos, o equivalente a 6.963.806 votos. Tivemos uma votação muito expressiva, o que comprova que as pessoas querem mudança. Os brasileiros escolheram representantes estaduais e federais na esfera do Legislativo e Executivo, além do presidente da República. A corrida presidencial de 2018 foi marcada pelas fake news. Alguns boatos circularam e trouxeram impactos nas campanhas de Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Na metade do segundo turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral convocou uma reunião com os coordenadores jurídicos das campanhas de Haddad e Bolsonaro. A gente teve o protagonismo das redes sociais. E as redes sociais, como nós sabemos, não são imunes aos fake news. E isso foi realmente o que talvez tenha sido a maior notícia, inclusive levando a investigações do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que felizmente chegou à conclusão de que essas fake news não foram decisivas para o processo eleitoral.
Mas as redes sociais demonstraram um protagonismo muito maior, inclusive em relação à televisão, que antes era vista como um meio de comunicação, de transmissão das propostas muito mais efetivo, né? Durante o pleito eleitoral no primeiro e no segundo turno, todos os colaboradores do Grupo CIOF de Comunicação trabalharam incansavelmente, com boletins de 1 em 1 hora e transmissão ao vivo das eleições 2018. E agora é com você. Vamos cobrar aquele que você ajudou a eleger, vamos fazer e cumprir o nosso papel de cidadão. O apresentador Paulo Marcelo, juntamente com Amanda Negrini e Leonardo Cioff, receberam no estúdio professores universitários, economistas e advogados, comentando os principais acontecimentos nas eleições. Assim como em todo o país, Poços de Caldas não foi diferente. Centenas de eleitores foram às ruas para comemorar os resultados nas urnas. A partir de 1º de janeiro, Minas Gerais passa a ser governada por Romeu Zema, do Partido Novo, e terá pela frente grandes desafios em colocar a casa em ordem, principalmente no pagamento da dívida com os municípios que já decretaram falência. E o Brasil também terá um novato na presidência a partir de 1º de janeiro, após uma eleição bastante conturbada. Jair Bolsonaro governará o país. A retrospectiva 2018 volta em instantes. Não saia daí!